Eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo de número 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versículos 3 e 4, que dizem assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, o qual nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, após consolados, possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados de Deus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje eu gostaria de propor, dentro do tempo que me foi dado, um assunto para a gente conversar aqui. E o assunto que eu quero conversar com os irmãos é sobre como podemos vencer os traumas da nossa vida. Eu queria começar conceituando trauma. O que é trauma? Primeiro, trauma são experiências avassaladoras que causam grande sofrimento emocional. Isso é um trauma. Trauma também são respostas de estresses agudos e duradouros após um evento fatídico. Isso é um trauma. Trauma também é um impacto negativo na saúde física, mental e emocional, como efeito de algum tipo de evento danoso. O que é trauma? Trauma também tem a ver com as dificuldades em lidar com as memórias e as emoções relacionadas a algum evento que lhe fez sofrer. Isso é trauma. Trauma também tem a ver com alterações nas crenças e na visão de si mesmo, dos outros e do mundo. Geralmente, quem é traumatizado passa a ter uma outra visão sobre si mesmo, passa a enxergar o outro como possível agressor e passa a ter medo do mundo, de modo que o trauma tem a ver com essas alterações, tanto na crença quanto na visão de si, do outro e do mundo. Trauma também é a necessidade que nós temos de apoio psicológico, de intervenções terapêuticas e de apoio, sobretudo, da nossa família. Trauma poderíamos conceituar como um efeito emocional, psíquico e também físico de algum evento que não foi tão bem sucedido. Isso é trauma. Quais são as origens dos traumas? Os traumas, eles possuem muitas origens. Teologicamente falando, os traumas são originados, em primeiro lugar, por causa do pecado. É isso que diz Lamentações 3:39. De que se queixa o homem? O homem se queixa de seus próprios pecados. Se há algum trauma, se há alguma agonia, se há alguma angústia, se há alguma frustração, se há alguma dor na emoção, se há alguma dor na mente, se há alguma dor na alma, isso é fruto, de uma forma ou de outra, do pecado. Porque o mundo sem o pecado é um mundo belo. O mundo sem o pecado é um mundo pacífico. O mundo sem o pecado é um mundo onde tudo é harmônico,
tudo tem sintonia e sincronia. Mas quando o pecado chega, o pecado vai produzindo efeitos nefastos, desastrosos, destruidores, de modo que o trauma também não poderia fugir à regra, tem como origem a queda. Foi por causa da rebeldia, foi por causa da desobediência à palavra, foi por causa do interesse do homem de querer viver a vida à luz da sua própria ideia e consciência, afastando-se de Deus, que gerou os traumas. Os traumas têm a ver com o pecado. Se não tem a ver com o pecado da vítima, tem a ver com o pecado do vitimador. Mas o pecado está presente, o pecado está dominando, o pecado está conduzindo toda e qualquer situação que resulte num trauma. Qual é a origem do trauma? Em segundo lugar, são as ações diabólicas. Jesus definiu o ministério satânico em pelo menos 2 textos. Um deles é o texto de João 8,44. Em João 8,44, Jesus diz que Satanás, ele mente desde o princípio. E ele é assassino desde o princípio. E o Senhor também, num outro texto, em João 10,10, ele diz, comparando Satanás ao ladrão, ele diz que o ministério de Satanás é matar, roubar e destruir. Por trás de toda doença da alma, por trás de toda ferida no interior, por trás de toda sensação traumática, tem uma ação satânica e demoníaca. Nós não vivemos apenas a realidade material, nós não vivemos apenas a realidade física, não vivemos apenas a realidade desse mundo humano. Nós também devemos levar em consideração que existem conspirações espirituais, existem seres caídos que conspiram, que lutam, que investem contra a vida humana, de modo que por trás, em última análise, de toda a experiência traumática, ali está Satanás e seus demônios. Eu lembro que quando o diretor de Hollywood chamado Mel Gibson, ele fez aquele filme A Paixão de Cristo, ele colocou o Senhor Jesus no filme, no Getsemane, e por trás da cena do Getsemane, ele colocou um personagem representando a presença de Satanás e de seus demônios que circundavam Jesus. Quer dizer, na hora da agonia de Jesus, na hora do sofrimento de Jesus, na hora que Jesus estava sob pressão, na hora que Jesus estava sob opressão, na hora que Jesus estava sob tentação, na hora que Jesus estava ali, no Getsemane, no seu intenso sofrimento, Satanás estava por trás. Porque de fato, toda experiência traumática, em última análise, tem a ver com essa ação diabólica. É muito interessante que quando nós vamos ver outra razão a respeito dos traumas, nós vamos encontrar não apenas o pecado, e não apenas Satanás e seus demônios, mas também existem outras causas. A terceira causa são as ações perversas dos homens maus. Os homens maus geram traumas. A Bíblia fala de homens dons, homens bons, homens dotados, homens dignos, homens dos quais o mundo não era digno deles. Mas a Bíblia também fala de homens maus, e estes homens maus deixaram traumas terríveis. Por exemplo, a Bíblia fala de Caim, que deixou um trauma, uma sequela, uma fissura na sua família, matando o próprio irmão. Digamos que um dia o Adão e digamos que um dia a Eva perdoaram o Caim e convidaram o Caim para se assentar à mesa num jantar de família.
Naquele momento, uma cadeira estaria vazia, seria um prato a menos, talheres a menos, um copo a menos, e por mais que aquela família tentasse superar aquela situação traumática, o olhar de Adão e Eva para Caim seria um olhar ferido. Por quê? Porque Caim, em sua conduta perversa, gerou um trauma. Homens maus geram traumas. Lameque, por exemplo, ele matou 2 homens. E a Bíblia diz, lá em Gênesis 4, que ele tomou 2 mulheres. Pela primeira vez na Bíblia, nós temos essa experiência da traição, essa experiência da ruptura na relação, essa experiência do adultério. Imaginem aquelas 2 mulheres convivendo dentro da casa com Lameque, uma sendo trocada pela outra e vice-versa. Aquilo gerou com certeza um trauma nefasto que se arrasta até o dia de hoje. Quer ver um outro trauma gerado por Cã, filho de Noé, que viu a nudez do seu pai, viu o seu pai ébrio, embriagado, e o Cã, ao invés de cobrir o seu pai, como depois Jafé e Sem fizeram, o que o Cã fez? O Cã caçoou, o Cã zombou, o Cã ironizou. Aqui está uma conduta que gera trauma, é o bullying, é zombar do outro, é satirizar o outro, é ridicularizar o outro, quando o outro está nas suas fragilidades. Eu sei que o Noé não vigiou e tomou umas canjibrinas a mais, mas não é caso de homens que têm honra, que têm dignidade, aproveitar a ocasião para zombar, desdenhar, desmerecer, desqualificar. Não, os pais precisam ser tratados sempre com honra, mas o Cã, homem mau, perverso, zombou do pai na sua fragilidade. Aqui está o princípio da prática do bullying. Um sofre bullying porque não tem cabelo, o outro não sofre bullying porque é gordinho, o outro sofre bullying porque é magérrimo, o outro sofre bullying por causa da cor, o outro sofre porque não fala com boa dicção. Quer dizer, essa prática de desqualificar, de desdenhar, de zombar, de ironizar e de reduzir o outro é uma prática má que gera traumas terríveis. Quer ver uma outra verdade bíblica trazida aqui por homens maus? É o Labão, que muda o salário de Jacó por 10 vezes. Aqui está o abuso, aqui está a extorsão, aqui está o Jacó sendo alijado pelo próprio tio. O tio mudou o salário dele por 10 vezes, sempre tentando dar prejuízo, sempre não honrando o trabalho, sempre agindo de forma indigna, desonrosa, inapropriada. O Labão vai gerar um trauma tão violento em Jacó, que o Jacó não pede rescisão do contrato de trabalho. O Jacó, ele não vai conversar com o tio para sair em paz. Sabe o que Jacó faz? Tão doído, ele não consegue olhar no olho de Labão, ele não consegue ter relações com Labão. Então o que ele faz? Ele pega numa madrugada todas as suas coisas e a sua família e foge. Quando Labão acorda, o Jacó já não está mais lá. E por que não? Porque é um homem que foi alijado, um homem que foi abusado, um homem que foi extorquido, um homem cujo trabalho não foi bem remunerado e bem pago, que está traumatizado, fugindo do seu agressor. Quer ver um outro? O Faraó. O faraó do tempo de Moisés é um opressor dos judeus, por muitos anos promovendo a escravidão do povo de Deus. É interessante esse fato, porque o faraó também vai produzir traumas. É engraçado, ou não engraçado no sentido de ser legal, mas interessante, quando a Joquebede e o Anrão vão gerar o Moisés. Quando o Moisés nasce, há um medo. Qual é o medo? Qual é o trauma de Anrão e Joquebede? É não deixar que a voz do menino que chora seja
vida, aqui está um trauma terrível. A criança, ela chora mesmo, a criança faz barulho mesmo, a criança precisa se expressar através dos barulhos mesmo que ela faz. Como ela ainda não consegue dialogar, ela se faz presente, ela se impõe, ela demonstra o seu desejo ou as suas necessidades e carências através do choro. Isso é normal e é possível e é necessário, melhor dizendo, que todos nós saibamos disso. Agora, o Anrão e a Joquebede não querem deixar o menino chorar um pouco mais alto por medo do fato de Faraó vir tomar o menino e promover uma grande mortandade. Esses homens ilustram os homens maus que geram traumas. Traumas também são gerados por causa de abusos físicos, abusos emocionais, violência doméstica, violência sexual, trabalho escravo, xingamentos, humilhações, homicídios, perda de pessoas queridas, bullying, negligências e omissões. Quando homens maus estão no curso de sua maldade, eles vão gerando um monte de gente traumatizada ao redor. Quarto lugar, os traumas também, eles são gerados por eventos traumáticos, eventos como acidentes graves. Por exemplo, eu estava ouvindo essa semana um irmão aqui da igreja, que ele falou que a esposa dele não dirige mais, porque quando ela foi sair com o carro um dia da garagem, ela acelerou demais e o carro atravessou a rua e pegou no poste do outro lado da rua. Aquele acidente gerou um trauma, ela não dirige mais. Desastres naturais, quando você vai para uma certa região e naquela região tem muito vento, tufão, tornado, terremoto, maremoto, chuvas, geralmente as pessoas não querem ir. Os traumas também são gerados pela perda de entes queridos. Eu levei a minha mãezinha no neurologista e a minha mãe no neurologista foi diagnosticada com Alzheimer. E foi muito interessante porque o meu pai partiu em abril. Quando foi em julho, mais ou menos, nós conseguimos marcar e levamos ela no neurologista. E aí o neurologista explicou dizendo, eu perguntei, disse, doutor, interessante, porque ela estava convivendo lá com meu pai, estava tudo em paz, nós não percebíamos. Ele diz, não, a doença já estava lá, mas o que desencadeou mesmo foi a perda do ente querido. É muito interessante isso, experiências de guerras e de conflitos. Quem vem da guerra fica traumatizado pela guerra, pelos conflitos. Eu tenho um irmão, porque a minha casa era uma casa com muitas pessoas. O meu pai, ele durante muitos anos da sua vida foi ébrio, e ele não conseguia dominar aquele vício. Então a minha casa foi uma casa de muitos barulhos, de muitos gritos, de muitas conversas. E eu tenho um irmão que quando a gente está conversando, nós conversamos falando alto, sabe? Quando todo mundo quer falar, você precisa brigar por uma oportunidade de falar, e é uma coisa mais simples que você quer falar. Então, mas eu tenho um irmão que quando ele começa a ouvir aquele barulho, ele é tão traumatizado que ele sai do ambiente. E aí você vai e diz, por que você está saindo do ambiente? Ele diz, não, porque eu não aguento esses barulhos. Eu tenho uma irmã que, porque o meu pai tomava umas canjibrinas e promovia umas bagunças em casa, quando ela vê uma pessoa embriagada, a pessoa pode estar do outro lado da rua, ela entra no carro, fecha a porta, porque ela não quer se relacionar. São guerras, são conflitos que vão gerar traumas. O trabalho excessivo também gera traumas. Quando nós nos entregamos ao trabalho de forma exacerbada, de forma descontrolada, de forma exagerada, nós não podemos nunca cair no ativismo, seja em qualquer área da vida, seja no ativismo profissional, seja no ativismo ministerial, seja no ativismo relacional, não importa, nós não podemos cair no ativismo, porque o trabalho em excesso nos exaure, nos estafa. O trabalho em excesso vence todas as nossas capacidades e nos desarma de modo que somos traumatizados pelo excesso de trabalho. Acidentes de trânsito, quedas,
Eu tenho uma pessoa na minha família que não veste um X tipo de sapato. Por quê? Porque ela soube de 2 pessoas que com aquele sapato escorregava, e aí então ela não compra aquele tipo de sapato. Eu tenho um parente meu, Francisco, que ele não compra aquelas balas redondas de canela. Por que não? Porque descobriu que aquela bala escorrega na garganta, e aí algumas pessoas ficaram sufocadas. Diz: não, qualquer tipo de bala, menos de canela. Porque de canela não, é porque ela é redondinha, fácil para parar na garganta. Acidentes esportivos. Uma vez eu estava ouvindo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, e ele estava dizendo que quando ele teve rompimento lá no seu joelho, e ele fez a cirurgia, restaurou o seu joelho, quando ele voltou para os treinos, que ele entrou pela primeira vez no campo, para colocar o pé no gramado pela primeira vez, antes de entrar, deu uma crise de choro nele, porque ele não sabia se ele ia voltar a competir como antes. Os traumas têm muitas origens, têm muitas causas. Quais são os sintomas dos traumas? Os sintomas dos traumas são individualizados. Cada um vai ter um sintoma em si, mas os mais comuns e corriqueiros são sintomas de medo da reexperiência. Geralmente quem tem um trauma tem medo de viver uma experiência daquela. Então essa ideia da possibilidade de reviver a experiência é traumática. Outra coisa, o trauma também gera como consequência, ou como sintoma, um estado de ativação do sistema nervoso, caracterizado por uma perda da capacidade de raciocínio, caracterizado por um alerta, por uma resposta mais viva. A pessoa tem o alerta aumentado, ela desconfia de tudo, desconfia de palavras, desconfia de tom de voz. Sabe aquela pessoa que diz assim: fala com fulano para mim, aí você vai lá e fala e vem e diz: ele disse isso. Ela não se basta com o que ele diz, ela diz como ele diz. Por que é importante como diz? Porque dependendo do tom da voz, dependendo se ele sussurrou no final ou no começo, dependendo se ele usou essa palavra, nesse tom ou nesse tom, muda. Também a pessoa se exacerba em irritabilidade, irritada, não tem paciência. Você diz bom dia para quem? Só se for para você, não é verdade? Dificuldade de relaxar, dificuldade de se desarmar, insônia, não dorme, hipervigilante, passa a ter uma vigilância exagerada, não consegue entrar em casa sem dar 2, 3 voltas no quarteirão. Chegando em casa, fica meia hora no carro para ver se abre o portão e manda baixar de novo. A sensação constante de tensão e o medo. Esta é a realidade de alguém que tem trauma. Agora a palavra de Deus, irmãos, ela é um livro de esperança. A pregação do Evangelho é a pregação da esperança. Deus nos respeita enquanto seres humanos, e as Escrituras nos descrevem. Eu gosto muito do texto de Tiago, quando Tiago diz que quem lê as Escrituras se vê como que se estivesse vendo num espelho. A palavra de Deus nos reflete, a palavra de Deus descreve-nos, a palavra de Deus diz quem somos. A palavra de Deus apresenta os nossos problemas, as nossas dificuldades, a palavra de Deus descreve a nossa limitação. Mas esse livro é um livro de esperança. Essa palavra é uma palavra de conforto. E eu quero dizer para você que não interessa quais sejam os traumas que você tenha, não interessa quais sejam as causas dos seus traumas, há um remédio de Deus para você, há uma cura de Deus para você. Aleluia, o Senhor quer sarar as nossas vidas esta manhã, sarar no sentido físico, sim, como já foi falado aqui, mas sarar também na nossa mente,
na nossa alma, no nosso interior, na nossa psique, nas nossas emoções. Deus quer derramar um bálsamo glorioso sobre as nossas vidas, nos sarando de todo trauma, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Como é que a gente vence os traumas da vida? Como é que nós superamos? Porque não adianta ficarmos sabendo que os traumas existem. Não adianta ficarmos sabendo suas origens e seus sintomas. A mensagem que deve ser propagada não é esta. Tudo isso é para fins didáticos. Tudo isso é para fins de exposição. A mensagem que devemos levar essa manhã não é que o pregador falou sobre traumas, mas é que o pregador falou que na palavra de Deus há cura para os nossos traumas. No poder do Espírito Santo, a cura para os nossos traumas. Aleluia, glória a Deus. Deus vai curar as nossas vidas. Deus vai curar as nossas vidas. Levante a sua mão por gentileza. Levante a sua face por gentileza. Levanta a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Rakandaramashurabai. Oh, recanto que teremashurabai. Lemarakandaramai. Eu estou sentindo a presença de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre nós. Aleluia. Deus tem cura para você diante dos seus traumas. Como é que a gente vence? Como é que a gente supera? Como é que a gente vai fazendo como Paulo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam? Como é que a gente vai prosseguindo para o alvo? Primeiro, nós vencemos os traumas, nos esforçando para preveni-los. Quando você estiver conduzindo a sua vida, conduza-a de uma forma a prevenir aquelas situações traumáticas. Guie-se com diligência, guie-se com prudência na vida. Tem muitos traumas que são inevitáveis, mas existem traumas que são evitáveis. Existem traumas que nós damos cabimento para eles. Então Deus nos dotou da capacidade da intelecção e do arrazoamento. Deus nos dotou das orientações da sua palavra, para que nós tenhamos a capacidade de nos prevenir das situações que geram traumas. Por exemplo, eu acho interessante como nós somos desobedientes. A Bíblia diz: não empresta o seu nome ao seu irmão. E aí o que a pessoa faz? Empresta o cartão dela para o outro comprar as coisas. E depois, quando alguém vem e diz: eu quero fazer um negócio com você, não, porque todo mundo é mentiroso e enganador. Ora, mas você podia ter evitado isso. Alguém diz assim: se você tiver que emprestar, não empreste com usura, empreste sempre com a disposição de dar, porque se ele não te pagar, você vai ter que perdoá-lo. Então já coloca a quantidade que você é capaz de perdoar. Mas aí o indivíduo empresta o nome, empresta o carro, empresta a imagem, empresta. Aí depois é frustrado, traumatizado. E quando alguém de boa fé, de boa índole, com bom caráter chega perto, às vezes não consegue criar liga e relacionamento. Por quê? Porque está traumatizado. Nem todos os traumas nós conseguiremos evitar, mas existem traumas que nós podemos evitar a partir do conhecimento da palavra de Deus. Que essa igreja aqui seja uma igreja estruturada, como é, eu sei, na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, para que cada um saiba fugir das situações de risco e de perigo, em nome de Jesus. Deus quer que você se previna, aleluia, das situações que possam gerar traumas. O Senhor Jesus nos ensinou a sermos simples como a pomba, mas ao mesmo tempo prudentes como a serpente.
Eu não estou dizendo que você precisa ser serpente, não. Pelo amor de Deus, né? Pastor Marcos Santos que fala, brincando com a gente, né? Ô serpente do Nilo. Eu não estou dizendo que você precisa ser serpente, não, pelo amor de Deus. Mas você precisa fazer o que Jesus falou: lidar com as coisas com cautela, lidar com as coisas com parcimônia, lidar com as coisas com prudência. E eu sei que às vezes nós estamos tão afoitos, tão desesperados. A Bíblia diz que para a alma faminta até o amargo é doce. Nós estamos tão famintos que vamos tragando qualquer coisa. Mas o Espírito de Deus nos reuniu aqui para nos orientar e nos dizer: eu vou esclarecer você, eu vou guiar você, eu vou orientar você, para que você não entre em situações traumáticas. Em nome do Senhor Jesus, e em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão. Amachurabai. Deus vai à sua frente, aleluia. Ele vai proteger você, para que você consiga se prevenir e não caia em situações traumáticas. Eu acho engraçado, eu tenho 2 filhos, né, o Dudu e a Moniquinha. Está na época de namorar, né? Ontem eu estava ensinando o Eduardo como beijar. Ele ficou um pouco escandalizado comigo. A gente estava brincando, é claro. Existem 3 tipos de beijos. O dia que vocês quiserem aprender, eu posso ensinar, viu? Não vou falar aqui não. Mas é engraçado. E nós, como pais, queremos que os nossos filhos tenham sim relacionamento, sim ou não? Que eles casem, tenham filhos, prosperem na família, sim ou não? E nós só podemos oferecer o modelo. Nós só podemos oferecer o exemplo e dizer: olha, esse aqui preenche o modelo e esse daqui não preenche o modelo. Agora a escolha é de cada um. Tem gente que mesmo a família dizendo: não entra nesse relacionamento, não entra nesse relacionamento. A igreja diz: não entra nesse relacionamento. A Bíblia diz: não entra nesse relacionamento. Deus manda anjo de madrugada dizer: esse não, minha serva. Aleluia. Mas a pessoa não se previne. Esse não, meu servo. Essa não, meu servo. A pessoa não se previne. Que Deus nos dê inteligência espiritual. Que Deus nos dê inteligência na sua palavra. Urabacandaramachurabai. Uramacandaramai. Deus é poderoso para ir consertando os nossos erros, sim ou não? Mas Deus deseja que nós mesmos evitemos os erros. Toma cuidado com os gatilhos. Toma cuidado com os starts. Toma cuidado com aquilo que você sabe que se acontecer vai te traumatizar. Toma cuidado, porque Deus já nos orientou quanto a isso. Como é que a gente vence os traumas? Em segundo lugar, confiando em Deus e deixando as nossas feridas nas mãos dele em oração. É claro que eu vou lutar para evitar os traumas, sim ou não? Vamos evitar, vamos lutar para que eles não aconteçam. Mas e se acontecer? Não confie as suas feridas a outro, senão a Deus em oração e em súplica. É isso que diz o salmista no Salmo 34:18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor salva os contritos de espírito. Aleluia, talvez o seu coração esteja me ouvindo aqui e esteja quebrado por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do irmão seu, por causa de um parente, por causa de alguém daqui da igreja. Eu sinto em dizer isso, eu pertenço ao púlpito, mas às vezes o púlpito também entristece o povo de Deus. Às vezes o nosso coração fica quebrado, ao quebrado, fragilizado. Não coloque o seu coração em nenhum outro lugar, deposite o seu coração nas mãos de Deus. Deus vai sarar seu coração. Deus vai curar teu coração. Perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado. Levante a sua mão, por gentileza. Levante, levante. Urabacandaramachurabai. Levante a sua face. A cura de Deus para você. Coloque o seu coração na minha mão, diz o Senhor. Filipenses 4, 6 e 7, Paulo vai dizer:
Não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça, aleluias, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que diz 1 aos Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito, Paulo diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo continua dizendo: o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que consola-nos em toda tribulação. Não existe tribulação que Deus não é poderoso para te consolar. Coloca o seu coração nas mãos de Deus. Coloca seu coração nas mãos de Deus. E coloca seu coração nas mãos de Deus. Uramacandaramai. Lamachurabai, canto que teremachuramai. Coloca o coração nas mãos de Deus. Coloca o coração nas mãos de Deus. Como é que a gente sara dos traumas? Primeiro, evitando-os. Segundo, colocando o nosso coração nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, nós superamos os traumas nos unindo com pessoas de Deus. Eu vou dizer uma coisa. Tem gente que dá trabalho, sim ou não, irmãos? Tem gente que, pelo amor de Deus, só a misericórdia de Deus. Mas no meio, aleluias, desses muitos que nos provocam às vezes tristeza, amargura, angústia, existem aqueles que são refrigérios de Deus para a nossa alma. Fala a verdade, não existe irmão que quando ele chega perto de você parece que todas as suas feridas são saradas pelo poder da comunhão, sim ou não? Una-se a pessoas de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus. Aleluia. Eu sei que a igreja é um amontoado de gente. Eu sei que no meio das pessoas da igreja existem muitos daqueles que não produzem coisas boas. Mas a maioria, a absoluta maioria, aleluia, é homem de Deus e mulher de Deus. Instrumento de Deus para sarar as nossas vidas. Um deles está aí do seu lado aí. Você pode pegar na mão desse irmão aí? Você pode olhar no olho dele ou dela? Aleluia. Olha para ele aí de verdade, olha para ele, mesmo que você. Aleluia. É constrangedor ficar olhando no olho das pessoas? Aleluia, hein, Marlene? Constrangedor? Olha no olho dele. Diga para ele aí em nome de Jesus, conta comigo. Diga, conta comigo no processo da tua cura. Diga, conta comigo no processo da tua cura. Eu vou orar por você. Eu vou ministrar palavras de Deus para você. Eu vou abençoar a tua vida. Urabacandaramai. Eu vou entrar nas batalhas com você. E Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus, Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória e Deus vai dar vitória.